vezes. Jonas, livro do profeta Jonas. Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas. Finalzinho do Velho Testamento. Jonas, livro de Jonas. Deixa aberto aí que nós vamos ler alguns versículos. Nosso tema, irmãos, é Eu Mais Um, o desafio da... E acho que eu fiquei 2 semanas sem pregar, os irmãos já esqueceram. Vamos lá? Eu mais o desafio. De novo. Eu mais um, o desafio da multiplicação. Só os irmãos agora para ver se vocês aprenderam. Então, nosso tema, já terminando essa série de mensagens hoje, é a multiplicação e a cidade. O que Deus tem para a nossa cidade, o que Deus pode fazer através da multiplicação e das nossas igrejas, da nossa igreja. E o texto que eu queria ler é o versículo 1 e 2 do capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Amém? Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos ler juntos o versículo 2? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A NVI diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive, irmãos, era a capital de um poderoso império chamado Assíria. A Assíria era um povo inimigo do povo de Israel, o reino do norte. Só para te localizar historicamente, nós estamos no reino dividido: reino do sul Judá, reino do norte Israel, as 10 tribos. E a Assíria era um povo que estava um pouco acima de Israel, do reino do norte, e que por muito tempo perturbou a vida dos israelitas, a ponto de no ano 612 a.C., a Assíria ter destruído todo o reino de Israel, e até o dia de hoje não se ouviu mais falar desse reino. Então esse é o primeiro ponto. Quem era a cidade de Nínive, a capital da Assíria? Quem era Jonas? Jonas era um profeta. O pai dele chamava Amitai. Nós sabemos pouca coisa sobre ele. Se a gente for localizá-lo historicamente, é 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 a 25, que diz assim: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo, quem? Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Nós só sabemos que ele vivia nessa época e que fez essa profecia, e o livro profético que nós lemos alguns versículos. Durante a vida de Jonas, a Assíria, ou os assírios, eram inimigos de Israel.
Jonas cresceu e viveu numa época em que falar de assírio era a mesma coisa de falar de bicho-papão. Se queria assustar as crianças, diziam assim: não é o bicho-papão que vai te pegar, não. Os assírios estão vindo aí. Eu vou te entregar para um assírio. E Jonas passou a sua vida inteira com medo dos assírios. Os assírios eram um povo violento, um povo perturbado. Tinham invadido Israel várias vezes. Eles invadiam para sequestrar pessoas. E um exemplo disso é a serva de Naamã. Era uma menina que foi sequestrada de Israel pelos assírios. Eles entravam, eles roubavam as crianças, eles estupravam as mulheres, eles destruíam casas, eles arrebentavam com tudo. E o Senhor chega para Jonas, dentro do palácio do rei, no seu conforto, e diz a Jonas que ele precisava ir na cidade de Nínive e pregar contra aquela cidade. Jonas precisava, irmãos, dizer para aquela cidade que Deus iria destruir toda a cidade. Por causa de quê? Da maldade, do pecado. Mensagem simpática? Mensagem boa? É, irmão? Falar, sabe o que vocês são? Vocês são um bando de pecadores. E sabe o que Deus vai fazer com vocês? Deus vai destruir essa cidade. Deus está tão cheio da maldade que vocês estão fazendo, que Ele vai derramar a ira dele sobre essa cidade. Um povo odioso e um povo cruel. Jonas gostou da ordem de Deus, meus irmãos? Jonas gostou da ordem de Deus? Era uma mensagem antipática, era uma mensagem difícil, era uma mensagem complicada, e ele ainda tinha que olhar nos olhos dos seus piores inimigos. O que mais moveu Jonas não foi a desobediência, talvez, como a gente costuma ensinar para as crianças. O problema de Jonas foi medo. E o problema de Jonas foi raiva. Ele tinha raiva dos assírios. E ele não queria contato com aquele povo. E ele então resolve pegar um barco e ir na direção contrária da vontade do Senhor. Deus havia mandado ele para onde? Nínive. É como se Nínive ficasse para o lado de lá, e Jonas resolveu ir para o lado de cá. E qual era a cidade mais distante que ele conhecia? Tarsis. Era o fim do mundo naquela época. E ele pega um navio, ele vai para o fundo do navio, ele dorme e ele pensa que está fugindo do Senhor. Mas ele não leu o Salmo 139, que diz: para onde me ausentarei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se tomo as asas da alva, lá estás. Se desço do mais profundo abismo, lá estás também. Deus estava no barco, Deus estava no mar, e algo inusitado acontece. Jonas é jogado dentro do mar, e um grande peixe, nós não sabemos que peixe é, engole Jonas. E dentro da barriga do peixe, Jonas se arrepende e diz assim: Senhor, eu estou disposto a voltar atrás, a mudar, e a ir aonde o Senhor quer que eu vá. Eu vou voltar à cidade de Nínive. Eu fico imaginando aquela baleia, 3 dias e 3 noites com má digestão. Você já teve má digestão? Hã? Você já comeu assim, desesperadamente, e quando você terminou de comer, você mal conseguia respirar? Aí você chegou à noite
e você começou a arrotar, e parece que a comida ainda estava lá, toda vez que você arrotava, você lembrava daquilo que você comeu? 3 dias arrotando o gosto de Jonas, empachada, aquela baleia, coitada. E Deus falou assim: está na hora de vomitar. E a baleia, blá. Você sabe como é que é vômito, né? Não precisa nem explicar. E dentro do vômito da baleia está Jonas, literalmente vomitado para a vontade de Deus. E quando ele é vomitado, onde que ele está? Em Nínive. E aí vem capítulo 3, que mostra como é que Jonas pregou. Esse Jonas é engraçado demais, irmão, porque ele ainda não estava totalmente curado, e ele entrou. Versículo 10 do capítulo 2 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Olha, e foi uma vomitada bonita, porque dá água para o cara cair na terra, tem que vomitar, vai vomitar assim lá longe. Ai, o cara bateu lá. Caiu lá, tomou banho. Eu acho que nem banho ele tomou. Nem banho, fedendo a peixe. Todos os gatos da cidade atrás dele. Ele andava e os gatos, miau, miau, miau. Alguns dizem que Jonas não era careca, porque no capítulo 4 diz que o sol estava queimando a cabeça dele. Mas o ácido da barriga do peixe corroeu a pele, cabelo, sobrancelha, cílio, tudo foi queimado. E saiu o homem lá do outro lado. Você não brinca com Deus não, hein? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, estou no capítulo 3: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Dessa vez então, versículo 3 diz que Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para onde? Nínive. Era uma das cidades muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer a cidade toda. Jonas entrou na cidade e percorreu durante... Quantos dias precisava percorrer? E ele percorreu quanto? 1. Para percorrer o que é de 3 dias, 1 dia ele teve que fazer o quê? Correr. Então ele pregou correndo. E ele só sabia dizer uma frase: daqui a 40 dias Nínive será destruído. Você imagina a cena: um cara fedendo a peixe, todo estrupiado, queimado, sem cabelo, sem cílios, sem nada, com aquele monte de gato atrás, correndo na cidade, gritando: daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos. E correndo, e correndo, e gritando, e correndo, e os gatos atrás, e o povo fala: meu Deus, está maluco? 1 dia correndo. Olha só, o versículo 5 é para a gente pensar, porque os ninivitas fizeram o quê? Creram em Deus e resolveram proclamar um jejum, e todos eles, do maior até o menor, vestidos de pano de saco. Quando as notícias chegaram até o rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza. Versículo 6. Versículo 7 diz assim: vai. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comem, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira, e não sejamos destruídos. Olha o versículo 10, que coisa boa. Tendo em vista que eles fizeram e abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Os ninivitas eram uma cidade conhecida pela sua crueldade, mas mesmo assim Deus salvou quando eles se arrependeram. Tem gente que fala que Pedro é o cara que pregou
E mais gente converteu. Em Atos 2 diz que 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Mas o maior evangelista da Bíblia é Jonas, porque ele pregou correndo uma mensagem sem vergonha, gritando, e 120.000 pessoas conheceram a Deus. O mundo se transformou num mundo urbano, meus irmãos. O que a gente tem hoje chama-se aldeia global. Você daqui tem acesso a qualquer lugar do mundo. O nosso país, o Brasil, é um país extremamente urbanizado. A partir da década de 1950, a indústria tomou conta do país. O país viveu a sua industrialização e iniciou um fenômeno nesse país chamado êxodo rural, onde muitas pessoas deixaram a zona rural e se dirigiram para a cidade, para morar nas cidades, e as cidades começaram a crescer. O último censo populacional diz que 84% da população brasileira mora na cidade. 84% de pessoas nesse país, ou seja, 160 milhões de pessoas moram na cidade, não moram mais no campo. E a nossa cidade, olhando para Campos dos Goytacazes, nesses últimos anos, viveu um crescimento extraordinário por causa do petróleo. Quem viveu as últimas décadas nessa cidade, viu a sua transformação. Nós saímos de uma cultura de usina de cana-de-açúcar, e hoje o que move a cidade é uma indústria que está no mar, que a gente não vê. E nos últimos anos, houve grandes promessas de crescimento na área portuária, e nunca se subiu tanto prédio nessa cidade. Para todo lado que você olha é construção. 2014, 2015, 16 e 17 são anos difíceis para a nossa cidade, porque o país entrou em recessão. E não bastasse o país estar em recessão, o petróleo entrou em crise no mundo inteiro. E nós então sofremos duas crises: a crise do país e a crise do petróleo. E nós estamos vivendo essa realidade na nossa região. Para onde a gente está indo, irmãos? Será que a cidade vai voltar a crescer? Para todo lado que a gente olha, a gente vê insegurança e violência. Nossa cidade é uma das mais violentas do país. E nós temos uma cidade com quase 500 mil de habitantes. Nós temos um governo municipal em crise financeira. E isso está afetando diretamente saúde, educação, transporte público, segurança, e para completar, o estado do Rio de Janeiro quebrado. E para completar, nós vivemos o tempo que é chamado hedonismo, ou seja, o estilo de vida da população é o estilo de vida hedonista. Então as pessoas estão vivendo para agradar a si mesmas. As famílias perderam absolutamente o controle sobre os seus filhos. E nós temos vivido dias muito difíceis na nossa cidade por causa de tudo isso que eu falei. E nós estamos entrando no sistema de que ninguém é de ninguém. A promiscuidade corre solta. Esses dias eu ouvi falar de um menino num prédio desse da nossa cidade que queria atirar a mãe do 8º andar para baixo. 3 horas da manhã o prédio inteiro foi acordado porque aquele menino de 15 anos estava segurando a mãe para jogar da janela para baixo, porque ele descobriu que a sua mãe tinha um amante e estava traindo o pai.
a impessoalização. E quanto maior a cidade, mais impessoal ela é. E quanto maior a cidade, mais violenta ela é, com mais desconfiança a gente vive de um para com o outro. Quanto maior a cidade, mais violenta, mais impessoal, mais isolada as pessoas vivem. E as neuroses estão aí à torto e à direito. Podemos dizer ou não podemos dizer que a nossa cidade está enferma, irmãos? Campos está enfermo? E nós precisamos entender que a igreja local é a esperança da cidade. A igreja local é a esperança do mundo. Quem vai mudar essa cidade, quem vai melhorar essa cidade, quem vai impactar essa cidade não é o governo, não é a educação, não é uma ONG. Quem tem o poder de fazer essa cidade melhor chama-se Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Só a igreja pode transformar realidades, porque o Evangelho é a única coisa que muda as pessoas de dentro para fora. Toda igreja possui um potencial de impactar a cidade e tem uma responsabilidade com essa cidade. Nós, Igreja Presbiteriana de Itapera, temos uma responsabilidade com a cidade de Campos dos Goitacazes. Talvez você vai falar assim: o senhor está doido, nós estamos num bairro pequeno, pobre, nós somos uma igreja pequena, estamos na periferia. Não importa onde nós estivéssemos, se nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade com a nossa cidade. Passando pela multiplicação, passando pelo eu mais um, passando por alcançar cada vez mais pessoas para Cristo, fazendo a diferença na vida de pessoas, de modo gradativo nós estamos atingindo a nossa cidade. Ouvimos o pastor Paulo Mazzoni dizendo que a meta da igreja dele não é uma meta extraordinária. A meta da igreja dele, sabe qual é? Ganhar mais uma pessoa para Cristo. Durante um ano você ganhar mais uma pessoa. Se todos nós nos comprometermos a ganhar mais uma pessoa durante um ano, nós vamos dobrar de tamanho. Se nós temos 130 membros, ano que vem nós vamos ter quantos? 260. E se nós fizermos isso novamente em 2018, nós vamos ter quantos membros em 2019? Quanto? 520. E se nós fizermos ganhar só uma pessoa para Cristo, não é mais do que nada. E você, em 3 anos, nós temos quantos membros? 1040. Em 3 anos. Não é meta extraordinária. É só cada um de nós se comprometer a ganhar uma pessoa. Não é por mês, não é por semana, não é por dia. Em um ano você ganha mais uma pessoa. Fazer a diferença na vida de uma pessoa. Essa é a visão da multiplicação. É olhar para fora, é entender que a igreja ela tem uma responsabilidade com a cidade. É entender que a igreja ela está aqui para transformar e fazer discípulo que gera outro discípulo. Não há nada no mundo que prenda e que se compare a uma igreja que resolve cumprir o seu papel. Ela é linda, ela é grande em poder, o seu potencial é ilimitado. Mas vamos voltar à história de Jonas. O que tem a ver Jonas, Nínive, Campos e multiplicação? E o desafio que temos de multiplicar? Eu queria propor 4 reflexões para a gente terminar e participar da ceia. Primeira delas, Deus tem uma relação pessoal com a cidade. Vamos falar juntos? Deus tem uma relação pessoal com a cidade. Nós muitas vezes não entendemos a relação de Deus com a cidade, mas nesse episódio e vários outros episódios na Bíblia nos revela Deus não apenas interagindo com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, mas Deus interagindo com a sociedade como um todo.
Muitas vezes as Escrituras falam que Deus exerceu juízo sobre elas. Quer ver só um exemplo? Sodoma e Gomorra. Tem gente que acha que é um casal, Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra são duas cidades que Deus resolveu destruir na antiguidade. Por causa de quê? Por causa de pecado. Quantas profecias tem nos profetas maiores e menores contra a Babilônia, contra o Egito, contra a Síria, contra outras nações da terra. E Jesus falou muitas vezes sobre cidades. Ele disse: ai de ti, Corazim e Cafarnaum, porque se os milagres que vocês viram fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles não reagiriam da mesma maneira. Por isso, haverá mais juízo para vocês do que para elas no dia do ajuste de contas final. Jesus está falando com Corazim e Jesus está falando com Cafarnaum. Ele está falando com uma cidade. Por isso eu posso crer e afirmar biblicamente que Deus tem um propósito e uma relação pessoal com a cidade de Campos dos Goytacazes. Deus tem uma relação pessoal com o bairro de Itapera. Sabia disso? Deus olha para esse bairro e Ele quer se relacionar com o bairro. E Deus enxerga a cidade como um todo, e Deus tem uma mensagem para a cidade. E sabe quem é o Jonas desse tempo, irmãos? Sou eu e é você. Deus tem uma mensagem para Nínive, tinha uma mensagem para Nínive e usou Jonas. Deus tem uma mensagem para Campos e vai usar quem? Eu e você. Quem vai transmitir o recado de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Agora você precisa escolher o que você vai fazer. Se você vai falar o que Deus está mandando, ou se você vai fugir para Tarsis, como Jonas fez. Ou você vai se esconder, ou você vai se acovardar, ou se você vai se contentar em ser um crente meia boca, que tem medo de testemunhar, que não quer fazer a obra de Deus. Que possamos escolher se nós vamos para Nínive ou se nós vamos para o fundo do navio dormir. O Brasil está afundando, a cidade está afundando, porque a igreja está dormindo no fundo do navio. Quando você se levantar e disser assim: se for preciso, me atira no mar, eu dou a minha vida por causa do Evangelho, Jesus vai enviar salvação e transformação. Deus está dizendo hoje: vá depressa à grande cidade de Campos. Campos tem 4 vezes mais habitantes do que Nínive. E pregue o Evangelho, comunique as boas novas de salvação, condena o pecado, porque a sua maldade tem subido até a minha presença. A injustiça social, a exploração dos menos favorecidos, a juventude que virou as costas para Deus, a violência, os vícios, a prostituição, a espiritualidade transversa, a religiosidade, o misticismo, a idolatria que está dominando essa cidade. Podemos dizer: Campos tem jeito, e o jeito chama-se Jesus Cristo. Segundo lugar, a igreja tem que olhar para a cidade como um campo missionário. Jonas fechou os olhos para a realidade, e a igreja não pode fazer o mesmo. Temos que estudar essa cidade, temos que conhecer a cidade, temos que interpretar a cidade, e temos que rever a nossa prática, se estamos agindo corretamente na nossa cidade, se estamos respondendo aquilo que a cidade precisa ouvir. Temos que avaliar nossa postura diante da urbanização, a nossa prática pastoral, a nossa linguagem, a nossa metodologia, a estratégia, o estilo de pregação, a forma de liderar, de administrar, de cuidar de pessoas. O mundo mudou, irmãos, e a igreja precisa mudar para alcançar mais vidas para o Senhor Jesus. Durante muito tempo, a grande estratégia evangelística foram as cruzadas. Muita gente aqui participou de cruzada. Quem já participou de uma cruzada evangelística aqui?
Caio Fábio fazia grandes cruzadas. Eu me converti, minha experiência de conversão foi numa cruzada no campo do Goitacás. Não sei quem lembra, a turma da Arca de Noé estava lá. Ali eu vi Jesus Cristo me chamar. E quando o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente. Cadê as cruzadas? Foi o tempo das cruzadas. Durante muito tempo a igreja evangelizou muito por visita. Saía grupos visitando de casa em casa. Mas hoje as portas estão fechadas, as pessoas não têm tempo. Por isso nós estamos pensando numa nova metodologia. Tem células, tem um relacionamento. Você convidar as pessoas que são suas amigas, que você tem contato. Isso é estratégia. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1859, através do primeiro missionário que pisou nessa terra, chamado Simonton. Mas a nossa igreja não tem uma característica de igreja urbana, porque ela cresceu e se fundamentou no interior de Minas Gerais e Espírito Santo. E durante muito tempo a cultura da igreja foi uma cultura rural, para uma cultura urbana. E aí nós perdemos em algum momento o diálogo com a história. E por isso nós hoje, presbiterianos do Brasil, não somos nem 1 milhão de pessoas num país que já tem mais de 200 milhões de habitantes. E muita gente diz assim: tá ótimo, tá bom, porque só os eleitos conhecerão a Jesus Cristo. A doutrina da eleição é nossa, mas parece que os eleitos estão em outra igreja. Eu não estou fazendo crítica, irmão, eu estou fazendo reflexão. E quando é crítica para nós também, porque nós não estamos fora dessa realidade. A cidade precisa de uma nova postura. E nós temos uma missão, e a missão vai ser desenvolvida na cidade. Há muito tempo a igreja falou, quando falava em missões, pensava em quê? Em fazer missões transculturais, ir para fora do país, ir para o meio da selva amazônica. Mas quando nós olhamos para a Escritura, missionário não é só aquele que vai para outro país pregar o Evangelho. Todos nós somos missionários, porque a missão é de cada um de nós. A missão é de Deus em primeiro lugar, e Ele transferiu a cada um de nós. Nós somos missionários, e o nosso campo missionário, sabe qual? A nossa família, nosso local de trabalho, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade. Aonde você está, você pode ser uma luz brilhando. Tem muita gente que diz assim: pastor, a igreja está presa nas 4 paredes. Invenção, ninguém está preso em 4 paredes, porque a igreja não é 4 paredes, a igreja somos nós. Vai acabar esse culto e nós vamos nos espalhar por esse bairro, nós vamos nos espalhar por essa cidade. Nós estamos presos ou estamos soltos? O que acontece é que você às vezes não é igreja lá fora aonde você tem que ser. Você não prega aonde você foi colocado para pregar, porque você acha que pregar é apenas o papel do pastor, que ganhar almas e cuidar de vidas é apenas um papel que a gente transfere para a liderança da igreja, e esquece que Deus chamou cada um de nós para sermos servos, sermos missionários e vermos a ação do Senhor nessa cidade. A igreja existe para isso. Nós somos comissionados a ir até a cidade e levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aonde você estiver. Terceiro lugar, Deus tem uma mensagem para essa cidade. Você sabia disso? Vamos falar juntos? Deus tem uma mensagem para a nossa cidade. Deus, e a mensagem de Deus sempre foi essa: arrependimento. A mensagem de Deus para Campos é arrependimento. Sabe por que Deus manda condenar o pecado e chamar o povo ao arrependimento? Não porque Ele quer castigar, mas é porque Ele quer perdoar e salvar.
Você está entendendo? Deus mandou Jonas ir lá e condenar o pecado da cidade de Nínive, não porque ele queria consumir aquela cidade. Tanto é que quando o povo entendeu e se arrependeu, o que aconteceu? Perdão e restauração, mudança de vida. Essa é a mensagem do Evangelho: metanoia, conversão, mudança de rumo. Mas algumas igrejas estão pregando: venha e você vai ter sucesso, venha e você vai conseguir prosperar, venha e você vai ser curado. Isso nunca foi a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: arrependa-se e creia. É isso que nós temos que pregar. A palavra de Deus para Campos é arrependimento, mudança de vida. O púlpito não é um lugar para ser pregado autoajuda. Você pode, você é forte, você vai conseguir. Ou de fazer lavagem cerebral em pessoas. Nós estamos vivendo o evangelho da nova era. É o evangelho sem cruz, é o evangelho sem renúncia, é o evangelho que não precisa sacrificar nada. É o evangelho bom. Vem que vai ficar tudo bom e você vai ser bom, e é bom. E quando a gente fala em Bíblia, arrependimento, condenação de pecado, disciplina, aí o povo diz assim: não, mas isso aí não atrai pessoas. E nós históricos temos que assumir a nossa responsabilidade, porque nós conhecemos bastante a Bíblia. Nós temos uma teologia sadia, mas durante muito tempo nós nos encastelamos dentro das nossas igrejas com a nossa boa teologia e nós esquecemos daqueles que estão lá fora precisando de Cristo. Aí o que aconteceu? O evangelho genérico cresceu no país e a gente mete o pau no evangelho genérico, mas esquece que muita é nossa responsabilidade, que seguramos a boa palavra e esquecemos de ir aos campos anunciar o arrependimento e a mudança de vida. Isso são palavras do próprio presidente do Supremo Conselho do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil, chama-se pastor Roberto Brasileiro. Ele falou isso. Deixamos de interagir com a cidade e Deus disse: vai e prega contra ela. Agora, o que Deus quer, irmãos, é que a gente pregue contra o pecado, não é contra pessoas. Cuidado com isso, porque a gente beira ao legalismo. Quando a gente não entende, pregar contra a cidade não é pregar contra pessoas, é condenar o pecado e amar as pessoas. Pessoas devem ser alvos do nosso amor e da nossa compaixão. Talvez foi esse o grande dilema de Jonas. Ele não conseguiu amar, nem conseguiu se compadecer de Nínive. Pregou uma mensagenzinha sem vergonha, meia boca, correndo e gritando: vocês vão tudo por raio que eu parta, vocês vão tudo cheirar enxofre, porque daqui a 40 dias o fogo de Deus vai cair em cima dessa cidade. Mas o negócio não é o pregador, gente. O negócio é a mensagem. Graças a Deus, né? Não é o pregador, nem a maneira que ele prega, é se a mensagem que ele está pregando é uma mensagem verdadeira. Porque se for uma mensagem verdadeira, vai cair no coração das pessoas e elas vão se arrepender e vão entregar a vida para Jesus. Diz a Bíblia que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e do maior até o menor vestiram o pano de saco. Deus teve misericórdia da cidade. Vamos entender uma coisa, meus irmãos, líderes de célula: nada acontece por sua causa, tudo acontece por causa de Deus. O que Deus está fazendo é porque Ele está com graça e com misericórdia agindo. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos os melhores, não é porque o seu pastor é o melhor pastor. Pelo contrário, às vezes me sinto muito incapaz e sei que tudo o que acontece, acontece por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer pastor que tivesse aqui
na minha posição, fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, alcançaria os mesmos resultados, porque não é por minha causa, é por causa do Senhor Jesus. Nada aqui acontece por nossa causa, mas pessoas precisam se dispor a ser usadas por Deus, porque a unção e a graça vem dele. Quarto e último lugar, irmãos, Deus ama e quer salvar a nossa cidade. Vamos falar? Deus ama e quer salvar a nossa cidade. Como Jonas foi para Nínive, a igreja precisa ir para a cidade, com uma voz profética, a voz de Deus. A presença de Deus na cidade é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós fazemos parte. Portanto, nós precisamos, em primeiro lugar, pode ir, irmão, ter os olhos em Jesus e o coração cheio do Espírito Santo. Vamos falar? Olhos em Jesus e o coração cheio do Espírito Santo. O que vai impactar a cidade é a espiritualidade contagiante da igreja. O culto tem que ser caloroso. A igreja tem que ser o lugar do avivamento. E onde tem avivamento, tem dons do Espírito Santo sendo derramados. Eu creio, irmãos, que os dons não cessaram. Até a volta de Cristo, ainda tem dons sendo derramados no meio da igreja. Segundo lugar, você precisa ter uma vida de santidade de oração. A única coisa que faz o diabo tremer é um crente que anda em santidade. O diabo não se impressiona com o nosso louvor, não se impressiona com nossa igreja cheia, não se impressiona com esse pastor aqui pregando. Ele não se intimida com nada disso. Agora, com aquele homem e mulher que anda na presença do Senhor, corretamente, com integridade, debaixo da luz do Senhor Jesus Cristo, ele não bota a mão. Ele vai andar de marcha ré. E a oração que atrai a presença de Deus, precisamos dela. Terceiro, ter um coração cheio de compaixão pela nossa cidade, pelos perdidos dessa cidade. Se nós não nos compadecermos, a missão vai ser apenas cumprir um ritual. O que move a missão é a compaixão. Mais um ponto é pregar o verdadeiro evangelho e não abrir mão de sermos bíblicos. O que nós não podemos abrir mão é da Bíblia, a palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica, comprometida com a missão de fazer discípulos, porque a Bíblia vai equilibrar o avivamento. Estão entendendo? Precisamos dos dons, precisamos do Espírito Santo, precisamos da unção, precisamos do enchimento, mas aí você traz a igreja para um equilíbrio, pautando essa igreja na palavra de Deus, porque senão a gente descamba. Outro ponto, mudar a estratégia, mudar a forma de comunicar, mas sem mudar o conteúdo. Outra coisa, voltar aos padrões, ter o evangelismo e discipulado como estilo de vida de cada crente. Cada crente é um ministro, sacerdócio universal dos crentes. O ministério voltou para as mãos do povo. O ministério não é do pastor, o ministério não é dos presbíteros, o ministério é de todos nós. Todos nós temos que servir e todos nós temos que fazer a obra de Deus. Intensificar a formação e a capacitação de líderes. O que vai determinar se nós vamos fazer a grande colheita não é o número de células que nós temos. O que vai determinar se essa igreja vai viver a grande colheita é o número de trabalhadores que tem aqui. Irmãos, a nossa igreja tem crescido, as células vão se multiplicar, mas se não levantar trabalhador, tudo isso vai por água abaixo. Se você cruzar os seus braços e não crescer no seu ministério, naquilo que Deus te chamou para fazer, nós não vamos dar conta de sustentar aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Aonde estão os servos e servas que vão se dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar na tua obra, eu quero servir,
eu quero fazer alguma coisa. Se eu cuido de criança, eu vou cuidar melhor. Se eu toco aqui na frente, eu vou fazer melhor. Se eu prego, se eu lidero uma célula, se eu sou um diácono, eu vou ser o melhor diácono possível. Se eu dou aula na escola dominical, eu vou ser o melhor. Se eu sou líder do jovem, eu vou ser o melhor. Para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Evangelismo intenso e intencional. Mas ter em cada casa uma igreja, multiplicar pequenos grupos ou células, abrindo novas portas de entrada para a igreja. Quanto mais células a gente tiver, mais pessoas nós vamos alcançar, porque nós estamos multiplicando a nossa influência. Nós estamos apenas na rua Santo Antônio, 187, como igreja local, mas quando nós abrimos uma célula, essa igreja ela vai mudando de local, de dia, de hora, e ela vai alcançando muitas vidas para o Senhor. As células ampliam a capacidade da igreja de alcançar pessoas. Motivar todos os trabalhadores da grande seara para a colheita. E em último lugar, discipular os novos convertidos. Tem mais? Ter como marca amor, o amor como a marca dos relacionamentos. Uma igreja contagiante. Acabou? Só assim, irmãos, muitos serão salvos. Ore pela sua cidade. Ore pela sua igreja. E que Deus esteja nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar.